gente entra numa seara meio polêmica, que o Alonso até falou. Eu não. Como é que eu vou te dizer, Luiz, pessoal que nos acompanha? Eu não discordo de um todo do que o Alonso falou. É que às vezes é preciso ouvir com bons ouvidos, né? O Alonso deu uma declaração agora, final de semana, para quem não acompanhou, dizendo que os dois títulos do Verstappen teriam um peso maior comparado aos 7 títulos do Hamilton. E aí entra a parte em que eu concordo com o Alonso, que ele diz que ele só competiu contra o seu companheiro de equipe, né? Que foi, no caso, o Rosberg. Nessa parte eu concordo. Eu não quero diminuir de forma nenhuma. Acho que o Hamilton, a gente já falou algumas vezes aqui em outras oportunidades, que ele está nessa categoria de lendas do automobilismo, sem dúvida, né? Tem o bom, o muito bom, o ótimo e o lenda, né? O Hamilton, ele tá lá. Sim. Mas nesse ponto, a gente sabe tudo que o Alonso, o porquê que o Alonso fala disso, né? A gente sabe que tem aquela rusga com o Hamilton, desde a época de McLaren, né? A gente sabe que sempre tem uma função ali de espizinhar, né? De espetar ali o Hamilton. Mas eu não discordo, eu ouvi com bons ouvidos, como eu te disse, né? Eu não discordo, eu não discordo no sentido de que o Hamilton só competiu de fato contra o Rosberg, né? A gente não pode dizer que Sim. houve uma grande competição, como por exemplo o ano passado. Não houve, né? Não houve um ano desses 8 anos que a Mercedes praticamente dominou a Fórmula 1. Não houve um ano em que a gente dissesse assim, 2 corridas, 2 GPs antes de acabar o ano, nossa, tá uma briga. Hamilton e Vettel. Não teve, Não, sabe? nunca Então, teve, nunca teve. houveram anos em que 4 GPs antes de acabar, 5 GPs antes de acabar o ano, que o Hamilton era campeão. E aí Sim. entra, e aí entra a parte em que eu concordo com o Alonso, né? Eu extraí a parte em que ele tentou Deixa eu mencionar aqui espizinhar. então a declaração dele, que aí você até Boa. pode continuar no argumento. Fernando Alonso disse o seguinte: tenho muito respeito por Lewis Hamilton, mas ainda é muito diferente quando se ganha 7 títulos mundiais e você só teve que lutar contra seu companheiro de equipe. Acho que um título assim tem menos valor. Ele foi perguntado isso pelo jornal The Telegraph, acho, sobre os títulos do Hamilton e na questão do mérito desse bicampeonato aí do Max Verstappen, né? Mas outra questão, aí o Hamilton, logo em seguida, postou sua vitória nos Estados Unidos em 2007, em Sim. Indianápolis, onde em 2007 o companheiro de equipe dele na McLaren era o Fernando Alonso, e o Alonso nessa corrida pedia insistentemente no rádio para que Hamilton cedesse a posição, e o Hamilton não obedeceu. E aí a foto é o Hamilton colocando as mãos no ombro dele, o Hamilton em primeiro lugar, ele em segundo, e o Hamilton colocando as mãos no ombro dele no seguinte sentido: olha, eu já tive como você como companheiro de equipe e você não me ultrapassou e você não conseguiu vencer. E aí a polêmica ficou armada, né? O Alonso dessa declaração, o Hamilton logo rebateu com, com essa foto. E teve aquele também episódio recente na questão do boné, que o Hamilton também enviou um boné ali pro Alonso. Assim, eu penso o seguinte: eu penso que existem, lógico, níveis de dificuldade em cada título, mas um campeão mundial é campeão mundial. Isso, Lógico. assim, isso independente. Eu acho, de fato, que o Hamilton teve certa facilidade, se a gente pode dizer, nos seus títulos com a Mercedes. Eu até acho que ele não teve brigas acirradas, concordo plenamente. Mas o cara é heptacampeão, também tem que respeitar. Lógico. Outra questão, só que geralmente as pessoas que costumam ou dar credibilidade para o Alonso, ou dar credibilidade para o Verstappen, ou talvez diminuir algo do Hamilton, geralmente essas pessoas são fãs do Schumacher. E o Schumacher, com todo respeito também, para mim não diferencia do Hamilton nos títulos de Não, Ferrari. Não diferencia. não. Teve a mesma facilidade, tanto é que o recorde era do Schumacher em 2004, porque ele venceu tudo. Ele venceu tudo. Assim como o Vettel também venceu tudo em 2013. Ou seja, a gente tem que avaliar que realmente até o Schumacher teve essa facilidade. E realmente, Sim. se a gente for olhar, o título do Verstappen teve muito mais briga e foi muito mais acirrado que
que o do Hamilton mesmo. Concordo com você, Vinícius. E eu acho que é nesse ponto, e aí se o Alonso quis dizer o que eu acho que ele quis dizer, eu acho que o Alonso quis dizer no sentido de que, cara, todo piloto, ele quer disputa. Nenhum, com exceção do primeiro título, que é o especial para qualquer piloto, né? Eu acho que, se perguntar para qualquer piloto, o título mais especial sempre vai ser o primeiro, caso haja alguma especificidade em algum outro título, né? Mas o mais especial, em tese, geralmente é sempre o primeiro, né? E eu acho que nenhum piloto gosta de vencer, assim, tipo, 5 corridas antes de acabar, 5 GPs antes de acabar o ano, já ser campeão, sabe? Piloto de corrida, ele tá ali o quê? Para correr, né? Para disputar. Então, todo piloto gosta daquela disputa, né? A gente viu os maiores embates do mundo, tá aqui, ó. Eu tô vestindo a camiseta dele, Sim, nada mais era do que Senna contra Prost. E quando o Prost sim. se aposentou, né? No rádio, aquela fatídica corrida de Imola, o próprio Senna, sabendo que o Prost estava ouvindo, né? O Senna falou: eu quero agradecer o meu amigo Alan Prost por todos os momentos que estivemos juntos, né? Ou seja, isso faz o esporte, isso faz o automobilismo. Eu acho que o Alonso quis dizer isso. O piloto, principalmente de Fórmula 1, ele quer ser campeão com disputa, né? Porque a gente viu, foram os anos, esses são dados, né? Estatísticos, foram os anos em que a Fórmula 1 mais perdeu telespectadores, foram os anos de dominância da Mercedes. Não por culpa da Mercedes, muito pelo contrário, foi um ótimo trabalho da Mercedes, mas era porque era um GP totalmente previsível, né? Sim. Você ligava a TV às 10 horas da manhã para assistir a largada, se não houvesse nenhuma batida, nenhuma intercorrência nas primeiras voltas, podia desligar o televisor e ligar só ao meio-dia para assistir o pódio que estava lá Hamilton em primeiro ou segundo no máximo, né? E então foram os anos que teve uma Só, uma grande falta de telespectadores, só um né? minutinho que eu acho que eu tive um problema aqui com o fone. Não sei se você está me ouvindo. Eu vou tentar Estou aqui te ouvindo perfeito. novamente. Estou te ouvindo perfeito. Só um minuto. Pá, 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 pá. Voltei. Tá me Boa. ouvindo? Boa. Perfeito. Ah, excelente. Então, só para mencionar aqui, o Felipe Primo, ele até mencionou aqui, ó. Também não discordo do que o Alonso disse, mas é difícil ouvir isso logo de um cara desse, que é um dos caras de pau da Fórmula 1. Realmente, o Alonso tem uma questão também. O Alonso é um cara que eu acho que ele é frustrado pelas escolhas que ele fez na carreira. Porque o que acontece? O Alonso, pela pilotagem dele, que na minha opinião é um dos melhores pilotos de todos os tempos em nível de pilotagem, isso é a minha opinião, é muito pouco 2 títulos, né? Para um cara Sim. do nível do Alonso. Só que ele realmente, primeiro que ele fez escolhas erradas e primeiro que o ambiente com o Alonso é pesado em qualquer equipe. É um cara É, mala, é um cara é, mala. é, é isso, por isso, Luiz, que tem que filtrar o que o Alonso fala, né? A gente não pode pegar 100% do que ele diz e dizer, eu concordo porque ele está falando isso. Não, a gente tem que filtrar, porque a gente sabe quem é o Alonso, né? Quem acompanha a Fórmula 1 há mais tempo sabe quem é o Alonso e sabe o porquê que ele dá essas declarações, né? Por isso que eu fiz questão de sublinhar, né, o porquê que o Alonso faz isso, mas que a gente filtrando o que ele fala, ele não está de todo errado, né? Ele Não. não está de todo. Claro, É, aí se você for olhar assim e fizer aquela análise, mas quem é o Alonso para falar de alguma coisa, né? Se você escrever ele Singapura Gate, né, e botar o nome do Alonso, sim, você vai chegar em um dos momentos mais vergonhosos da Fórmula 1, causou o banimento do chefe da Benetton na época, que era o da Renault, que inclusive foi visto, eu vi ele o na Mariana Flávio fazendo ali Briatore, o Flávio Briatore, exatamente. Eu vi ele enquanto os pilotos estavam no grid, no GP de Mônaco, e ele estava lá como estrela, não, né? ele Fazendo já, toda ele já, aquela. ele já está na seara, na seara da Fórmula 1 ali. Ele teve um banimento Uhum. vitalício e a FIA, sendo FIA, voltou atrás e hoje ele tem um cargo diretivo na Fórmula FIA 1. sendo assim. Mas o FIA sendo assim. Alonso participou do escândalo do Singapura Gate. Sim. Pessoas falam que o Spygate, né, que é o escândalo de 2007 da McLaren, o Alonso também tinha conhecimento para algumas fontes, para algumas pessoas.
O Alonso participou de polêmicas, fez escolhas erradas na carreira, ficou um cara totalmente frustrado. O ambiente com ele é um ambiente pesado, porque ele briga com todo mundo, ele não é um cara de grupo. Só que, em nível de pilotagem, ele é fantástico. Isso não posso negar. Ele é um piloto excepcional, extraordinário, um dos melhores que eu vi. Não tenha dúvida. Só que o que acontece? O que acontece? O fato dos títulos do Hamilton, até concordo com a declaração dele, mas eu acho que a declaração dele é sempre com o intuito, talvez, de diminuir o Hamilton. E o Hamilton, estreando na Fórmula 1, rookie na Fórmula 1, em 2007, ele era um estreante, o Alonso estava no melhor momento da carreira, tal qual o Max Verstappen se encontra hoje. O Alonso era bicampeão mundial com a Renault, estava indo para a McLaren, com um carrão na mão, pegando um menino que era estreante e simplesmente, não quero entrar em pormenores do que aconteceu na política da McLaren, mas empatou em pontuação com o Lewis Hamilton ainda ficando à frente pelos critérios do regulamento. Ou seja, o mínimo que o Alonso teria que fazer, independente se tem política dentro da equipe, o mínimo que o Alonso tinha que fazer era bater no seu companheiro de equipe, que era um rookie. Então ali, você já vê que o Lewis Hamilton é um cara diferenciado também, que não é qualquer piloto. E realmente os títulos teve a sua facilidade mesmo, muito mais que outros campeonatos. Mas o Lewis também é um piloto absurdo, né, Vinícius? Não, sem dúvida, sem dúvida. E aí tu vê, né, Luiz, pessoal que nos acompanha, enquanto tu estavas falando agora, essa questão justamente de disputa dos títulos do Hamilton, eu me lembrei justamente da época do Schumacher, né? A gente viu muitos embates, Schumacher e Mika Hakkinen, Schumacher e David Coulthard, Schumacher e Jacques Villeneuve, Schumacher e Damon Hill. Então, assim, a gente vê que foram títulos disputados. Teve aquele período de dominância da Ferrari, mas foram títulos disputados, né? Então, acho que é nesse ponto que eu concordo, ouvindo com bons ouvidos o Alonso, filtrando, né, aquilo que a gente falou, eu acho que sim, mas eu concordo contigo, o intuito do Alonso é sempre diminuir o Hamilton, e nesse ponto eu não concordo, porque para mim o Hamilton ele está naquele panteão de lendas do automobilismo, né, então de lá ninguém vai tirar ele, porque ele é um heptacampeão, então o dia que o Alonso conseguiu, que não vai, né, conseguir ser heptacampeão, ele pode tentar se comparar com o Hamilton.